transmitir, ó Deus, a sua palavra para os nossos corações, Senhor. Fala com a tua igreja tremendamente, Deus. Precisamos ouvir a sua voz. Ó Senhor, meu Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Chega com a sua dentro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Digno ao Senhor de honra, de glória, de todo louvor, de toda graça. Aleluia. Sei que está chovendo lá fora, dia secante, mas Deus tem uma palavra hoje para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? Vou devagar, dia secante, em nome de Jesus. Quem quer ouvir a instrução de Deus para nós? Aleluia. Socorro. Amém? Irmão, para não fugir do texto, glória. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Quando você procura, eu louvo e agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade. Amém, Amém. Jesus. Aleluia. Pelos pastores que estão me renovando, Deus abençoe poderosamente a amada igreja. Bom seria se tivesse mais gente aqui, né? Isso seria muito bom. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Gustavo. Estou aprendendo também com o pastor que eu congrego. Aprende e aprenda com o seu pastor. Deus nos ensina cada vez para também ensinarmos. Então nós aprendemos algo poderosamente com o nosso pastor, a qual congrego, o pastor Edson de Lima. E eu sei que vocês também estão aprendendo aqui com o pastor Gustavo. Mas chega uma hora que Deus também quer alinhar o negócio, né? Tratar. Por isso que um pastor de ovelha, irmão, ele chega no aprisco, eu não vou fugir do horário, 5 para as 9 eu estou entregando ao pastor. Deus abençoe a serva do Senhor que passou cedo, que Deus continue te abençoando. Mas a ovelha, irmão, preste atenção nisso aqui. No tempo de calor, tira a lã das ovelhas. O bom pastor tira, porque ela não suporta o calor. O que é isso, posquiar? É deixar a ovelha fazer um crescimento renovado. Então, se Jesus quiser apertar o negócio para usar a lâmina dele, tranquilo, ele se responsabiliza. Amém? Fazem isso até hoje, né? Na parte do norte da Palestina, né? A Ásia Menor ali, lá tem pastores, cuidadores de ovelha, Palestina. Todos acharam? Livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 9 e versículo 10. Deus colocou uma palavra em nosso coração. Desde terça-feira nós vemos a trazer, a entender o que o Senhor quer falar mediante a palavra. Diz assim, versículo 9 e 10. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e purificada. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando retratamos um culto de libertação, tem igreja, pastor, fazendo essa moda agora, está pegando, está dando certo. Põe um tema de vitória e quando o camarada chega na igreja, é alinhamento, é o prumo de Deus. Eu falei, rapaz, isso aqui é novo, tá? Eu preciso falar em algumas igrejas, não estranho não, tá bom? Porque quando fala de um culto de libertação, tem igreja que quer correr mais longe possível da igreja.
né? E eu cheguei lá e vi que a palavra, irmão, era de prumo. Ele chegou, irmão, eu dei um tema para o irmão, mas depois eu não mandei um tema 72 horas para o irmão, ele mandou, que então, pode trazer o nível aqui na casa. Eu falei, eita, já é duas igrejas que eu vou assim, tá? Tema de um, porque estão tirando o propósito para tratar o coração, a mente e o espírito. E muitos, quando talvez nem caberia aqui, né? O dia do vaso do remanto, já tem isso já, tá? Em algumas igrejas, em alguns bairros, aí é misericórdia, tem gente até do lado de fora. Irmãos, lemos uma palavra, e eu quero que redobre a tua atenção, antes de eu trazer algo que Deus colocou em nosso coração, muito lindo, dentro da história bíblica do profeta Eliseu, em 2 Reis. Louvamos a Deus por esta palavra. Eu sei que os irmãos já estão ouvindo diversas vezes sobre a história de Naamã. Pois bem, o textuário das Escrituras Sagradas me dá uma tradução bíblica sobre o agir de Deus, o fazer de Deus, o mover de Deus, o proceder de Deus, o idealizar do Senhor na vida do homem. Nós viemos aqui a entender uma história que este homem era um comandante do exército da Síria. Pois bem, era um homem que nas batalhas também invadiu uma das cidades, podemos nos dizer assim, ou a cidade de Jerusalém, pelos dois reinos, rei da Síria e rei da Babilônia. Eles invadiram a cidade de Israel e ali destruíram, queimaram portas e tudo, destruíram ferrolhos, fizeram montões para ninguém coabitar mais naquela cidade. E a Bíblia vem nos retratando que este homem era um homem honrado, porque ganhou a batalha. Ninguém há muito tempo não tinha ganhado de Israel dentro da cidade fortalecida com tanta veemência, com tanta vitória, com tanto triunfo. Deus havia entregado Jerusalém para os babilônios e para a Síria. E este homem, a Bíblia vem retratando que ele era um homem de respeito, porque deu livramento à Síria diversas vezes em outras batalhas. Porque quando Deus promete algo, pastor Gustavo, de dar vitória, Ele honra, quando tudo está no devido lugar. E aqui Deus queria trazer um ensinamento para o povo judeu, queria trazer um ensinamento para o povo de Israel. Tinham levantado duas depois da destruição, e passados-se muitos anos, este homem Eliseu, morando, oh glória, em uma das cidades daquela época da Palestina, próximo de Samaria, a Bíblia Sagrada vem nos dizer que ele leva algumas pessoas para trabalhar com ele, moça, bela, eles levavam para trabalhar com as suas senhoras, com as mulheres no palácio, com aqueles que faziam escravas naquela época. E veio uma moça a habitar com a sua senhora na sua casa. A Bíblia Sagrada vem nos dizer e vem nos ensinar algo glorioso dentro deste texto bíblico. Oh glória! Aleluia! Glória a Deus.
que era com este homem. Naquela época, hoje eu já não sei, mas naquela época tinha uma contagem da quantidade das enfermidades de tipo de lepra. Chegava-se a 30 pelos historiadores bíblicos. A forma da lepra que existia naquela época era vasta. A quantidade da lepra que tinha naquela época, conhecido e dado nome pelos que estudavam e entendiam de enfermidade. Algo me traz a entender aqui, irmãos, que este tinha um homem, ou este homem tinha uma enfermidade que não passava, era só dele, mas essa enfermidade ia levá-lo ele à morte. Era uma enfermidade que todas elas transmitiam, tocavam, passavam, seja por água, seja por toque, seja por suor. Cada uma tinha uma definição de tipo de transmissão. Era uma ferida externa do corpo que corroía e comia e chegava a virar uma ferida e dissolvava até parte do corpo, ficando exposto parte de osso do ser humano. Mas a ferida deste homem, interessante que ele ia para lá e para cá e não transmitia, só estava na parte do seu corpo, as mãos, o rosto deste homem não transparecia a enfermidade na vida deste homem. Estou te explicando para melhor eu entrar um pouco naquilo que o Senhor quer nos falar dentro da sua palavra. E a mulher, por uma hora, a moça chegou a presenciar a situação na vida de Naamã, que era esta enfermidade. E ela vem falar à sua senhora: quem dera o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Isso trouxe a animação a Naamã. Ele entendeu que existia um Deus que podia limpá-lo por inteiro, curá-lo por inteiro, restaurá-lo por inteiro, trazer uma limpeza e também uma purificação por inteiro. Aleluia. Existiam algumas técnicas daquela época, irmão, até de raspagem da lepra, pelos homens que conheciam e estudavam um pouco do conhecimento de enfermidade daquela toda a província, desde a Palestina, desde a Ásia, desde a divisa do Egito, desde a divisa do Jordão e a divisa do Mar Vermelho, os 4 continentes, a Ásia Menor e a Ásia Maior. É tão tal que Deus não deixou Paulo ir para a Ásia Maior. Disse: lá não é para tu ir, homem, lá é outra coisa que é o retrato. Fique tranquilo, é só até aqui que eu quero que você vá. Deus sabia as limitações que Paulo tinha, e lá ele não suportaria o tamanho do que ele poderia passar lá. Eu disse: só até aqui volta, de Troade vai descer pela Ásia e deixa que eu trato com o meu povo. Aqui, irmãos, voltando um pouco, tem lá no texto bíblico, ele se anima e vai até o seu rei. O rei da Síria, feliz, diz: olha, oh glória, se este homem já trabalha deste jeito, imagine se eu conseguir, pelo algum meio, pela alguma condição, trazer a restauração por inteiro deste homem. Oh glória, porque muitos e muitas de nós, irmão, por isso que eu queria mais gente aqui, queremos a restauração por inteiro, queremos uma forma de
E para poder restaurar o que é nosso, este homem, querido, que a Bíblia retrata, era um homem que também tinha o seu Deus que servia. Oh, glória! O seu Deus agora prostrado era chamado de Rimmon. No templo, a qual nascia, fazia-se em grande glória. Depois de passar um tempo da rainha Esther, criou pelo filho do filho da rainha Esther outros deuses. E um deles era o Deus Rimmon da Síria. E ali ele prostrava e adorava. Tem crente que precisa entender que enquanto ele acha que pode aqui dentro adorar uma coisa e lá fora ser outra, e adorar a outro Deus, a outra pessoa, a outro rico, Deus não faz anátema de nada disso. Engano, querido. Até aqueles que adoram a música está trazendo a idolatria a um ser que ele acredita que não é porque a música mexe com não, querido. O que tem que mexer com você de dentro para fora é a presença do Espírito para poder trazer a restauração da tua casa. Tem crente esquecendo que se ele não restaurar, a sua família também não consegue ser restaurada. É aqui que eu quero falar um pouco sobre uma palavra que Deus colocou ao nosso coração como despertamento. Esses são os motivos que eu preciso me lavar para poder ver o que há em mim. Esses são os motivos que eu preciso me lavar para ver o que há em mim. Glória a Deus. Mas era uma pessoa de guerra, mas ele sabia que ia morrer. Daquela maneira ia morrer. Tem gente achando que vai conseguir vitória da família, não consegue. Quando ele dá a dois deuses, não vai. E quando tem uma idolatria lá fora, a uma música, a um ser, até uma dor, algo parecido, Deus não divide a sua adoração. Esse homem entendendo, Naamã, o rei agora pega alguns guardas, cavalo, carruagem, dá para ele e diz: vai agora até a cidade de Judá, lá tem o rei, entrega a carta que eu estou escrevendo, entrega tudo aquilo que eu vou mandar também por ti, para um pagamento, porque não chegaria à mão do rei sem entregar uma oferta a Deus. Não se apresentaria a Deus sem antes entregar uma dádiva ao rei pela sua grandeza. Tem crente esquecendo disso. Então ele sabia: não vou chegar lá que eu não sou louco. Mas a carta vai parecer que eu estou trazendo uma forma de ameaça. Oh, glória! Olha que Naamã trouxe 10 talentos de prata, os mesmos talentos que aquela mulher perdeu, as 10 dracmas, talento, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Era muito valioso isto que ele levava. Para você ter ideia. Aleluia. E quando entrega a carta ao rei de Israel, ele diz: olha, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Tem crente achando que nós aqui temos poder para curar o vício, a droga, o álcool, a prostituição.
Tem gente achando que, não, hoje eu vou porque hoje está fulano de tal. Não, hoje eu salto, pulo, rasgo, falo em língua, profetizo e rodo. Era a mesma coisa que vai até o rei. Glória a Deus. O rei, tendo o rei lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa fazer viver ou morrer, porque este envia alguém a mim para ser curado de sua lepra, quer contra mim. Eu observo algo dentro deste texto bíblico, irmão, que a necessidade de Naamã era uma cura. A necessidade de Naamã era uma restauração, uma limpeza, uma purificação externa. Mas nós, nos dias de hoje, precisamos restaurar a nossa vida e a nossa casa, reconstruir, e precisamos, não só isso, limpar nós mesmos. Que é isso, pastor? Sim, somos pecadores, precisamos nos limpar, precisamos apresentar. Por isso que eu disse, há motivos que precisa ser lavado de nós mesmos. Oh, glória. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E Eliseu, sabendo, o homem de Deus, que o rei havia rasgado as suas vestes, disse: deixa-me a mim, e saberá que há profeta em Israel. O que eu aprendo aqui, queridos, é que diz a ele que não é pelo rei, tem que haver uma palavra de direção e de um direcionamento para poder fazer, criar a ação que você vai receber a tua restauração. Quero repetir isso. Tem que ter uma palavra nossa, pastor, para que dê a direção, pastora, para que esta direção nós podemos fazer a ação, resolver, procurar. Porque quando estamos doentes, sabemos ir ao médico que Deus o constituiu para uma pequena causa, para uma maior causa. Ele vai fazer um exame detalhado, e depois do exame ele vai seguir a algo, se for o caso de uma necessidade cirúrgica. Aqui eu venho entender, querido, que não, Deus, conhecendo ao homem e conhecendo o ser humano, Ele nos orienta. Como eu vou restaurar a minha vida? Tem motivos. Este homem chega na frente da casa do profeta Eliseu, e com toda a comitiva, com tudo, chega, e muitos acham que vai ser necessário a palavra profética para você. Se não haver mudança nossa, não tem palavra nenhuma profética que faça. Se não haver mudança nossa, é um culto de libertação, é isso? Então nós vamos aprender aqui. Os que vieram porque Deus trouxe você para te orientar também, para me orientar também, para nos coordenar. O que mais me chama a atenção aqui, nos motivos que precisa me lavar para ver o que há em mim, significa que está comigo, mas eu ainda não vi. Está dentro de mim, mas eu não consegui ainda conhecer.
e ele sarará da sua lepra. E aí eu me perguntava ao Senhor, por que entrou para se lavar? Não poderia ser 3 vezes? Não poderia ser só 2 vezes? Não poderia ser só 5 vezes? E o profeta foi tão detalhado para aquilo. E aqui eu quero trazer uma orientação para mim e para você. Que isso aqui nós temos, viu? E tem gente que tem até mais de sobra. E eu fui pesquisar. Alguns pontos. E eu quero falar sobre isso, de cada mergulho que nós precisamos lavar. Cada ponto que nós precisamos, porque não era só mergulhar, ele tinha que se lavar mesmo. Então ele mergulhava nas águas, quando ele subia, ele tinha que lavar, tirar. Eu imagino, porque este homem, ele questionou o lugar da água no Jordão, a água um pouco barrenta. Porque tem crente que acha que a restauração dele está lá na igreja, fulano de tal, porque o fogo está pegando de arrancar raiz do chão. Tem crente que acha que a restauração dele está em ministério tal, em lugar tal. Então, é hoje que o céu desce lá. Pá, 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 pá. Eu vou lá porque hoje o ferro na terra rasga. Então, dando até nome. Cuidado, irmão, com muito nome fora da Bíblia. Cuidado, para não andar e se embriagar. Aqui eu entendo que ele questionou: por que não mandou as águas tão belas de Damasco? Eu estou tão perto de lá. É que visa. Eu passei. O rei é lá. Tem um rio bonito chamado Abaná, Farpa. 2 rios bonitos que se dividem. E eu preciso mergulhar numa água baldenta. Por isso que eu falei motivos que nós precisamos se limpar. Quando o crente precisa se limpar, ele precisa se limpar na água, que o lugar que Deus o colocou e direcionou é aqui. Quer ser exaltado? Suporte a humilhação aqui, para depois ele colocar a exaltação na tua vida. Se quer ser honrado, aprenda que aqui, nesta casa, Deus permite humilhar, e você que se humilha, Ele te exalta ao seu tempo. Mas aqueles que são humilhados, Ele o exaltará. Aqui eu venho entender que o rio é um propósito de Deus da água, porque só pode ser lavado sujeira. Desculpe a minha colocação. Aonde a água muitas vezes não é do nosso agrado. Significa, talvez o lugar que tu coabita não é tão agradável assim. Estou falando de restauração. Casa e igreja. Família, lar, igreja. Quantos muitos não querem mudar de igreja? Quantos muitos não querem mudar, até largando a família? Abrir a mão, pegar a mala, ir embora, largar todas essas tranqueiras por aí, de prova, de luta. Senhor Jesus, fica aí, que o meu nome é fui. Eu estou falando heresia aqui. Glória a Deus. E Deus diz: é para lavar aonde eu mandei. É para fazer a purificação do lugar. Eu aprendo o primeiro mergulho de Naamã. Eu encontrei diversos nomes dados para mergulho. Eu encontrei um soberba. Olha o que diz Provérbios 16, 18 e 19. A soberba procede
e a altivez do espírito procede a queda. Melhor é ser humilde de espírito, com os mansos que reparte os despojos, com até os soberbos. Humilde, ele vai se tornar um cordeiro manso. Por isso que eu falei de tosquear. Quando você ajunta no aprisco, vai chegar o verão, que tira toda a lã da ovelha, significa purifica a minha igreja. Quando purifica por inteiro, não tem problema não, se está domingo, está cheio, parecendo que é aquele culto que vai rachar. É esse mesmo que Deus quer trazer o poder e uma palavra de instrução. Ei! Porque o que tem de igreja é grande, cheio, e vai chegar um dia de Deus tratar e levar, ou Deus preparar e soprar uma outra praga por aí, que as pragas estão se espalhando. Soprar, a maioria pode ir para o inferno, morto. E aí? Estamos preparados para um dia? Ou estamos preparados para vários dias? Que é isso, pastor? Preparado para ele vir te buscar hoje. Para muitos dias tu vai fazer outros, para se preparar, para que esteja pronto para um dia ou para outros dias. Preparar, salvação, fruto, alma. Tem crente esquecendo disso. Se falar do evangelismo, misericórdia, pastor. Eu não tenho tempo não, pastor. Não dá não para mim não, misericórdia. Eu tenho tudo. Não dá não. A maioria pôs desculpa. E tem alma sofrendo. Vidas que queriam ouvir, vir a casa. Vidas que queriam uma oração no lar. Para uma forma de desacorrentar. Uma oração no lar. Vai quebrar a corrente para que possa vir para a igreja. Mas a soberba que procede à destruição, à queda. Uma altivez, não, eu não vou poder mergulhar minha não. Aí eu pude de fulano, pastor, desculpa, pastor. Eu não vou muito bem com essa irmã, não. Abate demais, pastor. Só o sangue de Jesus na causa. Tem que parar de fazer essa divisão de mundo. Parece que está a ferramenta que era para o diabo usar lá no mundo, lá fora. O diabo está conseguindo dar a ferramenta na mão do crente que não ora, que está esquecendo que primeiro, a Bíblia diz, primeiro tu olha. Tem crente dizendo, primeiro eu tenho que vigiar. Não. A minha Bíblia diz que primeiro é olhar. Está em Provérbio. Segundo, aí tu vigia. Para terceiro, tu orar. Tem crente esquecendo a essência. E aí a soberba desce ao coração. Hoje eu não estou de agrado. Não é o pastor. Desculpa a colocação. Tem crente que tem que entender isso aqui para parar de fazer divisão. Se você plantar, você vai colher também, querido. Se você fazer e falar, tem ouvido tudo. Pode ser a tua melhor amiga, é a maior fofoqueira que está dizendo que é a tua amiga. E aí um não vem, o outro não vem. Um divide, outro vai. Quando chega no domingo, está todo mundo. Isso é o real. Eu fui numa igreja, estava todo mundo igual eu. Jesus hoje é forte, está os santos todinho. Aí Jesus disse, desça a lenha. Eu falei, Jesus, faz isso comigo não, pai. Porque estão querendo fazer divisão da igreja. E você sofre, pastora sofre, e outros sofrem. Sabe o que o pastor faz? Baixa a porta no domingo, baixei. Vamos joelho no chão, vamos lá. 20 minutos de clamar, as irmãs, as preguiçosas, me perdoe, viu, minha santa? Tá? Me perdoe. Aí já joelho assim. Eu não consigo joelhar, não. Irmão, como é que vai ter restauração? E não demorou 15 segundos que tu dobrou o joelho. Mergulhar significa impulsionar todo o corpo. Ele não só chegou, mandou ele se lavar, também mandou mergulhar. Ele teve que se lavar inteiro, irmão. É suja a água, verdade. Mas era necessário para ter a restauração de novo. Era necessário deixar essa parte de lado. Aleluia. Aí eu me perguntava, a soberba ela se cria pelo que nós vemos.
E pelo que nós vemos, ela reata, ela cria a reação pela carne. E aqui eu vim entender um segundo ponto, que é o motivo que nós temos que nos lavar. Porque, pastor, quando nós nos lavamos, nós nos tornamos, quando deixamos a soberba, começamos a ver humildade, diz o mesmo texto. E se vemos humildade e mansidão, por isso que Deus opera no mais aquele que está mergulhando na oração, no jejum, na palavra, na obediência, deixando as velhas práticas para trás, buscando adorar a Deus. Parece que ele não tem nada. Você olha e diz, rapaz, o que essa pessoa tem, meu Jesus amado, mas a humildade dele está gerando nele um caráter de dignidade. Todo mundo vai honrar ele só por causa da humildade que ele tem. Você vai ver o dia que meu pastor vem pregar aqui, a humildade dele, você vai ver se não vai ter jeito lá do lado de fora. Pelo tamanho da humildade que ele tem. Porque pensa no pastor que tem humildade, é o meu. Ele tem. E aqui eu observo que se eu mergulho a soberba, a altivez, a ignorância deixa de destruir a minha vida, o meu lar, de limitar as bênçãos da minha vida, eu vou agora ver humildade e dignidade na minha vida. Porque eu estou me lavando, vai aparecer. Sim ou não? Estou falando aqui alguma heresia? E aqui eu observo um segundo. Oh glória! João capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: quando há cobiça, é assim que diz o texto, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, a sensualidade, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Aqui eu entendo uma concupiscência da carne e dos olhos. O que eu venho a entender dentro deste texto, glória a Deus, Aleluia, meu Deus. glória, que a concupiscência é amar prazer, não é amar seu irmão. Não é um negócio meio doido? Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas outros que amar é a carne, só os prazeres que os olhos veem. Tem gente deixando de amar ao irmão, que é uma alma, para amar um carro, para amar os bens, para amar os desejos incontroláveis da carne. Aleluia. Os prazeres da carne maquinam, porque a Bíblia diz que o altivez significa olhar. A Bíblia dá a referência de 3 olhares. O primeiro olhar é a Bíblia que fala curiosidade. Quer dizer que passou alguém, eu olhei, tirou. Tem o segundo olhar. O segundo olhar, ele olhou, aí a pessoa está na curva, ele continua. Ali ele vai trazer para a mente, para criar. E o terceiro olhar vai descer ao coração para pegar. Livro de Eclesiastes e também no livro de Provérbios fala desses 3 olhares. O que eu aprendo com isso, irmão? Temos que deixar esta parte de amar ao mundo, de amar o prazer, de amar o que achamos que é a melhor coisa. E não é, irmão. Porque tem gente, vê o culto, não se escandalize não, irmão. Tem irmão que vê o culto aqui, chega em casa, o forró está quebrando no fone. É uma concupiscência. Ele está de um jeito que, vamos mudar o rumo aqui, que senão vai para um alto nível. O que eu venho aprender aqui, querido? Irmão, ame o próximo. Porque a concupiscência da carne vai trazer queda, desprezo espiritual. Aí todo mundo sente o espírito de você. Eu não senti nada. Misericórdia, Jesus estava lá, irmão. Está esquecendo de mergulhar, está esquecendo de afundar as águas, lavar. Isso é o texto, lavar-se. Porque nós queremos ver a restauração,
ele mandou para a água certa, no lugar certo. Só que ele sabia que ele precisava pegar a água do lugar, não era outro, da onde o profeta mandou, e limpar. Ele precisava passar a água e limpar-se, porque aqui o texto fala que ele veio a restauração para uma purificação. Quando eu falo de restauração, significa que eu coloco tudo em pé. Quando eu falo de purificação, eu falo de limpeza minha. Limpeza minha. Purificação. Não posso fugir dentro do contexto da Bíblia. E aqui eu vou entender algo. Enquanto ele se mergulha no segundo mergulho, que é uma concupiscência, prazeres, a igreja tal pode, então aqui também eu posso, lá vai, eu também faço. Fulano é assim, da igreja, deixa a igreja dele lá. Você tem que fazer o que o pastor ensinar aqui. É aqui, a água é aqui. O profeta mandou se lavar, é aqui. Então você faz e lava, é aqui. A concupiscência, um engatilhado com o outro, vai fazer, irmão, que eu preciso, motivos que eu preciso me lavar. Isso é uma verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o pastor me pergunta: por que alguém da minha casa se esfriou e morreu? Espiritual. Por que alguém estava andando comigo na igreja e parou de ir para a igreja, pastor? Ele não teve força. Ele estava indo, ele estava caminhando, ele estava com você. Mas quando Deus pediu: olha, eu quero uma purificação, eu quero uma restauração, você precisa entender e saber que essas coisas precisam mergulhar. Deixar essas práticas do mundo. Ama ao teu próximo. Deixa essa ignorância de lado. Ama o teu inimigo. Ora, se possível, por ele, porque vai acarretar brasa sobre a tua cabeça. E a Bíblia diz que olhando pelo inimigo, fazendo a paz com ele, cresce a maior irmão. Não é assim que diz? Cria-se um maior irmão no meio do teu inimigo. Olha o tamanho do fruto que cria quando ele começa a orar e amar. Isso é coisa do diabo, ele é uma bênção. Eu sei que Deus vai usá-lo, eu sei que Deus vai tratá-lo. Aqui eu venho entender, querido, que ele é desprezado pelo Espírito. Que é isso, pastor? A concupiscência da falta do amor que ele precisa parar, porque ele precisa amar ao próximo. Quando ele começar a se lavar, vai aparecer o amor que ele conhece, que ele tem. Está com ele. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento. Eu venho entender que no terceiro, já emendando ao quarto, fala o texto engatilhado já, o mesmo amor, que quando não pratica o amor, entra a cobiça. Que é isso, pastor? Misericórdia, é isso mesmo. Quando começa a implantar o ódio, é o texto que diz na Bíblia, João capítulo 2, versículo 15 e 16, que quando você para de amar, a cobiça aparece. E se a cobiça aparece, torna filhos da cobiça. Quer dizer, que existe o filho do diabo, agora também tem texto que diz que é filho da cobiça. Tão grande. E a cobiça é dos olhos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 15 e 16. 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, todo dá luz ao pecado. Então é consumado. Quer dizer que o pecado, ele só é gerado através da cobiça? Sim.
E a cobiça só é gerado por conta da concupiscência, sim, falta de amor. E a falta de amor só é gerado quando vem a ignorância, a soberba. E aqui eu vim pegando a mesma linha textuária e perguntando: Senhor, eu preciso mergulhar nisso também na minha vida. Porque se dá luz ao pecado sendo consumado um desejo. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz: eu porém vos digo, Jesus retratando, qualquer que olhar para uma outra mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Aqui eu entendo algo que vai gerar uma morte. Por isso que Deus queria que Naamã mergulhasse. Ele precisa mergulhar. Ela precisa mergulhar. Nós precisamos mergulhar. Ele foi necessário mergulhar para poder ver o que tinha realmente sobre ele. Será que nós não precisamos mergulhar em alguma coisa que está aqui na palavra? Que amamos alguma coisa? Que trazemos uma ignorância para um espírito de queda, para alguém da família que nós colocamos na prepotência no coração, a ignorância, a soberba, a altivez que vai trazer uma queda? Ou será que nós temos alguma coisa que trazemos a cobiça e até cobiçar algum ato de alguém? É tão tal que aqui, irmão, cria e dá luz a um pecado. E pecado tem luz no inferno. Para a vida, para a alma é necessário, porque para de produtividade o espírito e começa a alimentar a carne. E quando começa a alimentar demais a carne, significa precisamos orar mais, precisamos estar mais de joelho, precisamos mergulhar mais para que venha crescer o espírito. Hoje em dia está tão difícil para colocar o povo de joelho, e os que estão orando estão procurando palavra, procurando direção, porque também está carregando fardo. Também a luta vem para um justo e injusto, fiel ou não fiel, ela vem do mesmo jeito, só que para alguns gera morte, para alguns para alguns tem queda, para alguns. Aqui, o que é, pastor? A cobiça traz uma balança de Deus. Uma balança. Falei: Jesus, isso aqui eu preciso entender. Porque se eu preciso mergulhar, eu preciso entender. Oh glória. Porque na cobiça traz a ganância. É um engatilhado ao outro. Não tem meio de errar isso aqui. Se você puxar, você vê a linha todinha. Tem um capítulo que fala inteiro sobre isso tudo: soberba, concupiscência, cobiça, ganância. Vem a mesma linha, fora mais dois. Aqui eu venho entender, e eu vou já encerrar, que trazendo a balança, o que vai acontecer, pastor? Eu preciso mergulhar, porque tem uma balança exposta de julgamento de Deus. O que tem, irmão, que vai chegar na porta do céu e vai ser pego de surpresa, vai. Te dei um talento, e aí? O que tu fizeste? Não, pastor, eu fiz um culto. Não, irmão, para aí, irmão. Dirigiu um culto, pregou um culto. Hoje, se levantar, pastor, grupo de intercessão de igreja, eu quero fulano e fulano e fulano e tal dia, para lá a intercessão, vai pôr tanta desculpa para estar na igreja. Hoje, se colocar irmã tal, eu preciso que de 15 em 15 dias, irmão, vai visitar tal irmão, tal irmão. Ah, pastor, não dá para mim hoje não, pastor. Hoje não dá não, eu estou muito compromissado, hoje não dá. Mas e aí, sábado? Não, também não, pastor, porque meu marido, se ela sabe, não é crente, né? E o senhor sabe, né? Irmão, nós vamos apresentar algo
diante de Deus. Nenhuma balança. Tudo isso aqui gera diante de Deus, não só a tua purificação quando chegar, é tão tal que a ganância, olha o que diz a ganância. Tito, capítulo 1, versículo 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinamento do que não convém, por top ganância. O peso e a balança justa são do Senhor, obras suas são os pesos da bolsa na balança. Eu venho entender, irmão, que não adianta ouvir a palavra, só palavra. Jesus disse que é melhor ouvir, claro, do que falar, mas ele também ensina que é melhor ser corrigido e ensinado, porque está na posição, do que falar, e muitas vezes se perder em palavra. E aqui eu venho entender que se tem uma balança e nós vamos colocar as nossas obras em saco, em bolsa, e vai ser pesado em uma balança. Perguntei, Jesus, isso aqui é forte, pai. Eu falei, Jesus, eu quase não te ligava, quase que eu nem vi. Falei, Jesus, essa palavra é forte. O que tu queres falar com a tua igreja? Momento de ensinar, fecha a porta. Não, mas é comigo, pastor, está cheio. Pega a necessidade da igreja e traga. Traga, porque Deus, meu pastor me tirou um dia da agenda, porque ele disse, eu quero palavra tal, e Deus me levou. Chegou lá também, foi palavra de alinhamento. Como Jesus me dá, pode ser aonde for, o culto do avivamento. Eu fui na Zona Leste, o culto do avivamento da chama, descendo pelas paredes, construiu até parede de brasa. Chegou lá, Jesus, desce o plumo. Eu quero mergulhar aqui, Ezequiel, desce o plumo. Eu nunca mais eu fui, mas Deus não deixou de levar. Por quê, irmão? Não adianta dar crente, dar leite, enquanto ele precisa comer um mocotó. Ele precisa entender o caminho do céu. Não é endividado, não. É geral, irmão que não vem. Que só aparece aqui no dia da estrela tal que chegou. Fulano de tal que está. É divisão. Coisa do Satanás. Era para estar aqui, pessoas, para entender isso aqui. Como eu e vocês estamos. Eu estou entendendo hoje. É a primeira vez que eu prego isso aqui, tá? Para alguns acham, não, pastor, você já pregou, já não. Eu busquei de madrugada, fiquei até 4 horas da manhã lendo Bíblia e Jesus, escreva isso, escreva isso, escreva isso. Eu rasgava, Jesus, escreva isso, escreva isso. E assim Jesus vai me dando a madrugada inteira. Glória a Deus. A maioria das minhas mensagens, quem entra no meu canal vai ver que é tudo, Jesus só me dá depois das 3 da manhã. Aqui eu venho entender que nós, alguns querem ensinar o que acha. Não é assim, não, irmão. Ah, irmão, eu acho isso aqui, mas não. É o que está na Bíblia, é o que o pastor falar, está na Bíblia. Deus, aleluia. Porque se nós deixar, pastor, tem crente que quer fazer isso aqui um show de espetáculo. Mas quando sai o povo que vem do show, a casa do show fica vazia. Glória. E aí? O que se faz numa casa de show que vendeu os ingressos, todo mundo bailou na festa e foi embora, e os que ficam da casa faz o quê? Você precisa ter força, irmão. Você precisa ter estrutura. Você precisa ter motivo de entender. Eu preciso que meu marido largue da cachaça, Senhor. Eu preciso que fulano de tal largue dessa coisa do diabo que ele está usando. Eu preciso. A maior ferramenta que o diabo está colocando na mão de muito, e tem que tomar cuidado, é celular, porque está levando para um caminho de fé. Homens e mulheres, como as crianças, os pais estão conseguindo colocar bloqueamento para bloquear. Já vou encerrar, estou dentro do horário. Vou encerrar. Eu entendo algo, irmão, que está conseguindo limite. Aí o diabo está mandando matar criança nas escolas, usando demoniado. Quem está prestando atenção nisso que está acontecendo no mundo? Porque alguns pais conseguem bloquear. Aí o diabo viu, não estão conseguindo educar eles, porque o pai não consegue mais levar e nem educar na mesa.
né, tirando o controle, e eu não consigo educar pelo celular, eu vou mandar o diabo para matar, comendo. Sai todo mundo da igreja. O que tem família pobre que está tirando os filhos da escola, ficando analfabeto? O que vai gerar isso, pastor? O maior país da miséria. Se o filho não estudar, quem vai ganhar dinheiro lá formado para fazer funcionário aqui, para eu e você trabalhar, para nós trabalhar e poder comprar alimento para gerar outros funcionários? Quem? Se não tiver alguém lá em cima na cadeia. Irmãos, é 9 horas, eu não quero passar, que eu gosto de obedecer horário. Pastor Gustavo, a palavra que Deus me deu. Amém, querido? Se quiser, eu mando para você pregar. Eu vou tirar uma foto e mando para você trazer aqui. Foi a palavra que Deus colocou. Quiser pregar ela, fique à vontade. Foi que Deus direcionou aqui ao meu coração. Ame mais. Viu? Ame mais. Deixa as coisas do lado. Faça com que seja certo para amar, para ter justiça certa na balança. Porque se você plantar e nós plantar coisa certa, nós só vamos colher coisa certa, irmão. Eu louvo a Deus que é o que eu tenho plantado. Mesmo que os meus inimigos às vezes usam e quer usar até no palanque para tentar me abater, eu vejo que se eu estou plantando coisa boa, eu oro e digo: Senhor, abençoa ele. É só inveja, mas isso cai por terra. E ele foi lá e entendeu, e Deus cada vez abençoa ele. Amém? Dê uma linda salva de palmas bem forte. Vamos ouvir a visita na fala da menina, amém? Vamos finalizar com chave de ouro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor André por essa palavra maravilhosa. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. De Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Anda naquela Queria pedir para